Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kenneth e esse é o canal Tendi. Nós vamos agora dar continuidade com a perspectiva com um ponto de fuga que nós começamos no primeiro vídeo. Eu mostrei de uma forma bem simples e agora a gente vai entender uma coisa. A gente vai utilizar aqui basicamente retas verticais, horizontais e segmentos que vão até o ponto de fuga, tá? Então nós vamos usar segmentos de reta, coloca isso aí, tá? A gente vai ligar esses pontos, basicamente serão linhas que irão até o ponto de fuga, linhas verticais e linhas horizontais. Então eu fiz aqui uma revisão aqui do que a gente começou fazendo, né? Eu utilizei aqui somente duas formas. A gente vai construir aqui um cenário, tá? Um cenário bem simples, porém vocês vão perceber que dá para fazer muita coisa legal. Então a ideia aqui desse vídeo é mostrar alguns fundamentos, tá? Eu estou utilizando aqui retas verticais, segmentos verticais, tá? Nesse segmento aqui a perspectiva com o ponto de fuga é uma perspectiva cônica, tá? Ela tem esse formato, né? Por estar direcionando tudo até o ponto de fuga, a gente vai ter esse formato aí cônico, né? Então aqui agora a gente vai utilizar um pouco linhas, segmentos, certo? Segmentos horizontais. Observe que eu estou tirando paralelas. É importante você entender uma coisa. Eu estou fazendo de uma forma bem simples para que a gente possa entender visualmente, mas na verdade a gente precisa estar utilizando, se você está fazendo à mão com o jogo de esquadro, você vai estar aí tirando o tempo todo retas paralelas e retas perpendiculares, tá? Num desenho mais avançado que a gente já vai fazer mais à frente, a gente vai utilizar outras formas, outros segmentos em outras posições, inclinada, linhas curvas, mas nesse momento, para que todos possam entender, eu criei aqui esse desenho utilizando somente linhas verticais, horizontais e que vão até o ponto de fuga. Então a gente vai fazendo e à medida que você tiver necessidade, você vai apagando também, tá? Eu estou utilizando aqui o Sketchbook Pro, uma versão bem antiga de 2011, mas para poder mostrar a vocês, eu achei mais prático. Eu tinha feito inicialmente um vídeo usando o esquadro, com papel, tudo, mas eu acabei preferindo fazer com o Sketchbook porque a mão fica na frente, né? E acaba atrapalhando a visualização, tem a coisa de iluminação. Eu aí tomei a decisão de fazer aqui no aplicativo, no programa, e eu acho que ficou melhor, né, a visualização. Então eu estou aqui apagando. É interessante que à medida que você vai fazendo, as linhas que não são vistas ou que elas não têm mais função, você vai apagando devagarzinho para não embolar demais o desenho, senão acaba confundindo. Observe sempre o que está sendo visualizado, o que está mais à frente e o que não está sendo visualizado. Então a gente vai traçando aqui a base, linhas que estão seguindo aí, né? Agora eu vou fazer aqui a parte do chão, né? A parte dessa via que eu estou construindo aqui. E observe que esse momento agora serão muitas linhas que irão até o ponto de fuga para a gente construir esse efeito de profundidade. A ideia da perspectiva, como eu já falei no outro vídeo, a ideia básica da perspectiva à medida que algo se afasta do observador, ele se aproxima da linha do horizonte, vai perdendo tamanho, vai ficando menor. Esse é um efeito que a gente cria no desenho com perspectiva. Nós vamos criando esse efeito tridimensional, tá? Como eu já falei, desenho tridimensional, as três dimensões são altura, largura e profundidade. Então a gente aqui causa um efeito de profundidade, tá? Quem vai estudar geometria na aula de matemática, a professora vai falar em sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras tridimensionais. Então aqui eu vou criando agora aqui, olha como ficou legal esse efeito de piso. Eu inicialmente fiz as linhas, eu vou repetir isso do outro lado, tá? E eu usei linhas verticais e horizontais para criar esse efeito de profundidade aí, de que tem uma calçada um pouquinho mais alta. Eu vou fazer isso de novo do outro lado e vocês vão perceber, tá? Então é interessante, outra coisa que eu fiz aqui foi, à medida que ele vai se afastando, observe que os espaços eles vão ficando menores, isso aumenta o efeito. Então olha só, você vai traçar aqui uma linha fina, né, próxima, para causar esse efeito de piso mais alto, e agora a gente vai fazer linhas verticais. Olha só, eu aqui embaixo, ó, no ângulo, ele mostra aqui 90 graus, 89, 90 graus. Então aqui é uma linha vertical, eu vou fazendo segmentos e observe que eu vou dando um espaço cada vez menor
para que eu cause mais ainda esse efeito de profundidade, porque a ideia é essa que eu falei. À medida que se afasta do observador, a gente vai diminuindo o tamanho, vai ficando menor. E aí depois que eu fiz essas linhas verticais para dar esse efeito de altura, né, de que o piso está mais alto que a outra linha, é apenas um efeito. Olha como isso fica bem legal, né? A gente vai fazer as linhas horizontais para dar um efeito de que a gente tem um plano aqui, né? Tem um plano aonde é a base. Então, gente, quando você vê um desenho como esse pronto, você fica assim com a impressão, nossa, é um desenho muito difícil de fazer. Não, eu afirmo que assim, é um pouco trabalhoso quando você está começando a fazer, quando você está começando a aprender. Mas depois que você aprende, ele se torna muito prático, muito fácil. Você já visualiza o que você quer e você já traça. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. É claro que depois de pronto, todo mundo que observar vai dizer, nossa, que desenho incrível, isso é muito difícil de fazer. Não. Deu uma aproximação agora aqui com o aplicativo. Tá? Você observe, eu não vou terminar o desenho, estou apenas fazendo aqui um esboço e para dar uma impressão, né? Mas aí, claro, você quando estiver fazendo o seu trabalho, você vai tomar todo o cuidado, né, de estar fazendo todos os detalhes. Vou dar um espaço aqui para poder, né, vai ficar um pouco complicado fazer cada vez menor. Eu fiz a opção aqui de não fazer tanto. Eu poderia também não ter feito isso antes, mas vamos lá. Ok, agora vamos retornar aqui ao tamanho normal do desenho para a gente visualizar. E observe aqui esse prédio, né? Tem uns prédios aí que eu fiz. E observe que todos os prédios eles foram construídos um a partir do primeiro. Lembra que eu comecei com esse retângulo aqui, ó. Então agora eu vou marcar aqui para fazer algumas janelas. Como é que eu vou fazer algo na lateral, tá? Essa face que está distorcida, essa face desse sólido, né, que está distorcida, ela precisa, tudo que for feito nela precisa seguir até o ponto de fuga, tá? A face que está em VG, como eu disse na aula passada, no vídeo passado, a gente vai fazer tudo com a forma geométrica correta. Mas essa face que está distorcida, essa face lateral ou a face superior, tudo que tiver aí a gente vai ter que ligar obrigatoriamente até o ponto de fuga. E depois vai fazer linhas verticais ou horizontais. Então aqui eu liguei para criar esse efeito, né? Observa. Então agora eu vou fazer aqui, ó, na face que está em VG, observe que eu vou fazer tudo horizontal, tá? Como eu falei no vídeo passado, verdadeira grandeza, VG é verdadeira grandeza. Depois vocês vão pesquisar um pouco mais, volta lá para saber o que foi que eu falei. Então olha só como fica interessante. Eu estou criando a mesma coisa que eu crio num prédio, aqui eu estou fazendo no outro. Então agora eu vou fazer aqui uma espécie de portas aqui, né? Então observe que o que foi feito aqui nessa face em VG, ela vai ficar normal, ele fica um quadrilátero normal, ele vão ser formas verticais e horizontais basicamente. Porém, aqui, ó, agora eu vou fechar as janelas, eu vou utilizar aqui, ó, uma linha vertical, 90 graus, tá? Aqui eu vou fazer a porta, na verdade. Então vamos lá, aqui, esse pontinho eu vou fazer o quê? Eu vou ligar até o ponto de fuga. Olha só, eu vou usar a régua aqui do aplicativo. Vou ligar até o ponto de fuga. Olha só, eu vou aproveitar e já fazer aqui no outro prédio também. Agora é só pegar a vertical e traçar. Então, gente, é algo que parece muito complicado, mas não é, eu afirmo que não é. Sempre se você respeitar essa teoria que eu trouxe para vocês, linhas que vão para o ponto de fuga, linhas verticais e linhas horizontais, tá? E à medida que se afasta do observador, vai diminuindo. Se afasta do observador e se aproxima da linha do horizonte, tá? Você vai conseguir fazer tranquilamente. Então, exatamente tudo que eu fiz aqui foi até o ponto de fuga, ou foi linha vertical ou horizontal. Aumentei aqui um pouquinho para facilitar o apagar, né, os espaços que eu estava fazendo aqui. Nesse que prédio é esse? Cara, é um desenho que eu estou fazendo aqui e veio na cabeça. Nada que eu estou fazendo aqui foi pensado em ser feito. Estou apenas construindo, né? Eu tive uma ideia mais ou menos e disse, eu vou começar a fazer e as ideias que vinham surgindo aqui eu vou construindo. Então
Então, se parecer algo meio louco, um cenário meio improvável, entenda somente que a ideia aqui, a proposta aqui é mostrar fundamentos, que vocês entendam o que é que dá para fazer com essa técnica. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar vários desenhos feitos com perspectiva com ponto de fuga. E é uma tentativa. A perspectiva com ponto de fuga, ela foi bem utilizada lá no Renascimento, pelos artistas do Renascimento, tá? E eles causavam um efeito de profundidade no desenho, né? Então, muitas obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, se você olhar direitinho, você vai perceber que o cenário, mesas, formas, eles utilizavam muito a ideia da perspectiva com ponto de fuga. Aqui eu criei linhas verticais agora para fechar, né? Tô fazendo aqui uma borda aqui dessa porta. Então, mais uma vez, até o ponto de fuga, ó. Essa linha agora aí vai até o ponto de fuga. Olha só. Então, eu liguei lá um ponto de fuga e um outro pontinho aqui. Então, isso é um tipo de atividade, de desenho, que você vai me dizer, olha, é um pouco trabalhoso. É trabalhoso até você entender mais ou menos o que como funciona. Depois que você entende como funciona, aí um abraço, né? Tudo fica mais fácil. Agora eu vou fazer mais algumas linhas aqui no piso, né? Trabalhar mais um pouquinho esse fundo. Agora vamos fazer o que aqui, ó? Eu vou criar aqui uma linha horizontal para fazer o que? Vamos lá, agora eu estou fazendo aqui, marcando, que eu vou criar algumas janelas aqui nesse prédio, tá? Lembrando, tudo que eu marquei aqui, nessa lateral aqui, nessa linha vertical aqui, eu vou ligar até o ponto de fuga. Observe como eu faço. Então, a base que eu estou servindo para um prédio, eu estou fazendo também no outro, tá? A partir das medidas. É claro que se você quisesse fazer outro prédio independente, você tem que fazer as marcações lá naquele primeiro retângulo lá, que está em VG. E aqui do lado de cá, eu nem fiz a base aqui, né, desse segundo prédio. Tá faltando aí, mas... Ok. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer um galpão aqui, uma espécie de espaço aqui lateral, que é uma ampliação, né, certo? Um anexo aí desse prédio. Então você vai ver que eu estou fazendo aqui uma linha vertical. Primeiro puxei uma horizontal, defini aqui o tamanho. Eu vou puxar uma vertical para fechar essa primeira face desse outro espaço que eu vou fazer aqui. Eu vou ter que apagar algumas coisas, tá? Para poder facilitar, porque senão vai confundir bastante a visualização. Então já tem uma nova face aqui de uma espécie de complemento desse prédio, né? Então apaguei um pouco para facilitar a visualização. Agora eu vou ligar até o ponto de fuga. Olha só, esse vértice vai até esse ponto de fuga. Eu não preciso traçar até o final porque esse complemento aqui não vai até lá. Então agora eu vou pegar de novo uma vertical, né? Vou tirar aí uma paralela. Olha só, aqui ó, escurecendo um pouco. Agora eu vou pegar um horizontal para fechar ali a base superior. Olha só. Tá 1 grau ainda, 2, opa, tem que estar 0 graus, tá? Para estar uma linha horizontal. Ok, fechou. Agora eu vou fechar ali, ó, essa face superior desse galpão aqui. E agora eu só preciso agora da vertical. Fechar aqui essa lateral e depois eu vou ter que ligar até o ponto de fuga a partir desse vértice inferior aqui, isso, ó. Então olha só, agora é só apagar o que não está sendo visto, o que está por trás. Então vamos lá, apagando essa borrachinha. Então olha só, eu criei um ambiente aqui rapidamente, tá? Vamos agora dar mais alguns detalhes, né? Como eu estou fazendo tudo muito rápido, eu não estou me preocupando em dar zoom, em apagar essas pontinhas que estão sobrando. Mas é importante você entender isso. Aqui mais uma vez agora eu vou fazer aqui uns espaços, né, laterais, umas linhas aqui. Então lembrando, tudo tem que ir para o ponto de fuga, ou ser linha vertical, ou ser linha horizontal.
gente já está aqui perto de acabar já esse trabalho. Eu agora vou fazer aqui uma espécie de porta aqui, né? Sei lá, é um shopping, é o que é isso? Não sei. Estou apenas exemplificando. Então espero que vocês compreendam aí que esse desenho louco que eu estou fazendo aqui é apenas uma criação para mostrar alguns fundamentos. Eu vou criar aqui um contorno. Eu vou aproveitar aqui nessa face que está em VG, né, que está em verdadeira grandeza. Lembra que eu comecei por esse retângulo aqui. Esse retângulo maior aqui foi onde eu comecei o desenho todo. Então vamos lá. Agora eu vou fazer alguns detalhes. Vamos agora aqui, vou fazer essa divisão aqui na pista, sempre respeitando aquela ideia de que à medida que se afasta vai ficando menor. Eu vou fazer aqui um cenário, vou fazer aqui um sol aqui, né? Um ambiente aqui, uma paisagem lá em cima da linha do horizonte. Ficar um pouquinho torto isso aqui. Acho que não ficou muito legal não, vou tentar fazer de novo. E aí eu vou dar uma ideia agora para vocês aqui de como criar efeito de profundidade espacial. Então olha só, eu quando faço sol, geralmente não faço aquele sol como as crianças fazem, né? Mas aí aqui, se você observar, eu vou fazer algumas nuvens e eu vou fazer esses traços pequenos. À medida que eu vou me afastando da linha do horizonte, elas vão começar a ficar maiores. Isso causa uma impressão de que você está olhando para cima e aquelas nuvens que estão bem em cima de sua cabeça estão bem grandes, e quando você olha em direção à linha do horizonte, essas nuvens ficam pequenininhas. Tá? Então isso dá para fazer tanto uma perspectiva, uma profundidade aérea, quanto uma profundidade no chão também, no piso. Tá? Então agora aqui eu vou fechar essas janelas. Olha só. Linhas verticais, sempre respeitando aquela ideia de vai diminuindo os espaços, fazendo essas colunas mais finas para causar mais ainda esse efeito de que está se afastando, está ficando distante, está reduzindo o tamanho. E aqui agora eu vou fazer uma coisa que me deu na cabeça aqui, eu vou fazer uma área aqui em cima desse prédio, mas com um perímetro menor. Olha só, eu vou criar aqui um espaço, né? Aproveitei para fazer no outro prédio também. Eu vou fechar aqui, com esse quadrado aqui, lembra aqui, e agora eu vou subir com a vertical. Olha como dá para você ir complementando o desenho e criando mais coisas. É a criatividade, aí você vai criando. Isso aqui me veio na cabeça agora, tá, gente? Então assim, você vai fazendo, a criatividade do artista. Então, à medida que você tem uma ideia na cabeça, você vai desenvolvendo aqui 0 graus para poder ficar na horizontal. 0 grau, ok, positivo. Aqui, e daqui a gente vai ligar até o ponto de fuga, como sempre, Não precisa ir até o final, porque você sabe que o desenho não vai até lá. Então aqui agora eu vou tirar a paralela aqui, Vamos apagar aqui um pouquinho, né, para não atrapalhar a visualização, o que está por trás, o que não está sendo visto. Se fosse uma caixa de vidro, a gente deixaria, mas não é um objeto sólido, né, então fechado, né? Não é translúcido. Então a gente vai fechar aqui com uma linha horizontal, porque ela tem que ser paralela a essa primeira que está aqui. Então olha que legal, dá pra gente criar muita coisa com essa técnica. Então eu vou finalizando por aqui o vídeo. Eu peço a você que curta, inscreva-se no canal, dá essa força aí para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante. E volte, apareça mais aí, porque ative o sininho também, porque eu vou fazer mais vídeos com técnicas de desenho para você desenvolver a sua habilidade. Tchau!